Antes de começar aqui, eu quero esclarecer um conceito de array com vocês. Eu vou definir aqui uma array do tipo character nome. O nome da minha array é nome e vai ser do tipo character, vai ser uma array. Vamos imaginar que são os nomes dos alunos da classe. Geralmente uma classe tem 40 alunos, eu defino um array com tamanho de 40 alunos. E agora eu vou fazer a leitura de 40 dados. Vou criar uma estrutura para, só vamos criar um ID, que vai ser a variável controladora. Poderia ter outro nome, mas eu vou usar o nome de ID. Então, para ID inicializado de 0 até 40, na verdade até 39, faz. E cada vez que ele passar aqui, eu vou solicitar o nome de um aluno. E esse nome vai ser armazenado, então, na posição específica. Vou colocar isso aqui para execução. Eu quero que vocês observem que ele criou aqui para mim 40 espaços de memória, inicializando do 0 até o 39. Foi criado 40 espaços de memória. E cada vez que eu for lendo um determinado dado, a minha estrutura vai carregando os dados. Então, observa que os dados estão sendo carregados baseado no ID. Então, observa o ID. Agora, o próximo vai ser o 7 e vai carregando os dados. Então, sempre que eu crio um arranjo, eu tenho que saber qual é o tamanho do arranjo. No exercício que nós vamos fazer, ele fala que tem que saber o tamanho da classe. Então, se eu tenho que saber o tamanho da classe, eu não posso criar uma array com 100 posições ou com, eu não sei o tamanho da classe, eu vou criar uma array então com 1000 posições. Vou criar a minha array aqui, como eu não sei o tamanho, eu vou criar a array com 1000 posições. Se eu fizer isso, eu estou alocando espaço de memória desnecessário. Então não é o correto. O correto então seria criar a array baseada em um tamanho. Para isso nós vamos criar uma variável. Eu só estou mostrando isso aqui para vai ficar mais fácil de entender. Tamanho. Que vai ser do tipo int. Eu vou ler essa variável. E assim que eu ler essa variável, eu vou dar essa variável para a minha array. Então aqui, em vez de ser um tamanho fixo, vai ser o tamanho baseado no que o usuário solicitou. Então, colocar isso aqui em execução. Qual que é o tamanho? Eu vou definir que o tamanho é 5. Então, eu tenho uma array com 5 espaços. Se eu definir que o tamanho é 1, eu tenho uma array com um único espaço. Se eu definir que o meu tamanho é 50, eu tenho uma array com 55 espaços. Então, eu esclareci isso aqui com vocês, pois nós iremos utilizar isso aqui no nosso exercício. O tamanho das nossas arrays vai ser dado baseado na quantidade de alunos presente na nossa sala de aula. Agora que esclarecemos isso, vamos criar as nossas variáveis. Primeiro eu vou apagar isso aqui e agora nós vamos começar então a criar as nossas variáveis. A primeira variável que eu vou criar é o número de alunos. Depois que eu criar o número de alunos, eu quero saber quantos alunos existem. Neste momento, então, eu leio para dentro da variável número de alunos o número total de alunos. Agora, nós vamos criar uma variável nome de alunos, lembrando lá daquele conceito que eu expliquei. Então, o nome de alunos vai ser dado a partir do tamanho do número de alunos. Vamos criar também a média final, o conceito do aluno e aqui nós vamos criar a situação do aluno. Então, essas são as variáveis do tipo arranjo que nós precisamos. Lembrando do conceito que eu expliquei, que o tamanho então dessas arrays é dado de forma dinâmica pelo número total de alunos na classe. Agora vamos criar nossa estrutura de repetição para isso. Vamos começar então criando aqui a variável do tipo ID.
que vai ser o controlador da minha estrutura para. Vou criar a minha estrutura. Então, na minha estrutura aqui, para ID inicializado de 0 até o número de alunos menos 1. Menos 1 porque a array sempre inicializa em 0. Então, de 0 até 5, por exemplo, tem 6 posições. Então, por isso, menos 1, inicializando de 0 até o número total de alunos menos 1. Por exemplo, se você escolheu 40 alunos, a array vai de 0 até 39. Então, por isso, o número de alunos é 40 menos 1, 39. Depois, então, que nós criamos a estrutura de repetição para, vamos ler aqui o nome do aluno. Então, nome do aluno, nome do primeiro aluno, nome do segundo aluno e assim por diante. Agora, vamos fazer a entrada de nome. Observe aqui que nós fizemos da seguinte forma: nome do aluno na posição ID, pois o ID vai controlar o índice do meu arranjo e no meu arranjo cada aluno vai estar num índice. Então, o primeiro aluno vai ser atribuído na posição 0, o segundo aluno na posição 1 e assim por diante. Depois que nós fazermos a leitura do aluno, eu quero saber, então, qual é a média final desse aluno. Eu vou inicializar a variável média final do aluno na posição específica desse aluno com o valor 0. Observa que eu não estou fazendo validação aqui. A validação ainda é a mesma do exercício anterior. Se eu colocar a validação aqui, o exercício vai ficar muito grande e de difícil entendimento. Então, eu não estou colocando a validação. Depois, você pega a mesma validação que nós utilizamos no outro exercício e coloca dentro dessa estrutura que vai funcionar perfeitamente, pois o meu objetivo aqui é mostrar apenas o arranjo funcionando. Média final. Depois que nós inicializamos a média final, eu quero criar uma estrutura aqui para ler as 4 notas do aluno. Como eu não posso usar mais o ID, o mesmo ID que vai controlar o número total de alunos, eu criei aqui um ID nota. Só que antes nós precisamos criar uma variável depois, né? ID nota. Aqui, de ID nota inicializado em, para ID nota inicializado em 1 até 4, pois eu quero a primeira, a segunda, a terceira e a quarta nota. Faça. Então, ele vai entrar no ID nota e vai começar a ler as notas do aluno. Então, aqui nós vamos solicitar nota do aluno, por exemplo, o nome do aluno José, no primeiro ID nota, vai estar valendo 1, 2, 3 e 4. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Pois o meu for vai ficar aqui de 1 até 4. Próximo passo, vamos ler essa nota. Então, sempre que você informar a nota para o aluno, vamos ler essa nota e atribuir para dentro da variável nota bimestral. Já vou criar essas duas variáveis aqui, só para a gente complementar a linha de pensamento. E para a minha média final, que foi a que nós declaramos aqui, média final, atribua a nota bimestral, que é o que eu li, mais o que já tem dentro de média final. Imagina que ele vai fazer isso aqui durante 4 vezes e eu inicializei a média final como 0. Então, a primeira vez vai fazer 0 mais a nota bimestral. Se a nota bimestral for 10, vai salvar 10 aqui. A próxima vez, agora é a segunda nota. 10, que já o que tem já salvo, 10 mais 5, por exemplo. Então, ele vai salvando aqui. Enquanto eu estiver dentro dessa estrutura aqui, de 1 até 4, ele vai somando um número total de média aqui e após eu finalizar então a leitura das 4 notas, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o cálculo. O cálculo aqui é para a média final, na posição ID, atribua o total que a gente fez uma soma aqui. O total, imagina que deu 40 dividido por 4, então a média final do aluno seria 10, por exemplo. Só aqui, vamos criar duas variáveis aqui, que eu não criei nem a variável
ID nota e nem a variável nota bimestral. Só vou criar essas duas variáveis aqui. Essa variável pode ser criada aqui, pois ela é de um contexto local. ID nota e fazer uma definição. Vamos criar ela aqui. Não tem como usar uma variável sem criar, ela é do tipo real. Então está aqui, ó, o meu sistema. Até este momento, nós já permitimos então que possa ser lido todos os nomes dos alunos e já lê as 4 notas e faz o cálculo da média final de cada aluno. Agora nós vamos precisar de uma outra estrutura que será responsável por verificar o conceito do aluno. Então aqui vamos colocar aqui uma estrutura média final. Então aqui nós temos a média final, colocamos aqui uma estrutura de controle. Se média final na posição ID for maior que 8.5, então aluno com conceito. Então para a posição, para conceito na posição, no índice ID, atribua excelente. Senão, se a média na posição ID for maior que 7, então atribua conceito bom. Senão, vamos fazer um novo teste. Se média na posição ID for maior ou igual a 5, então conceito regular. Senão, conceito irregular. Então aqui nós criamos então toda a estrutura aqui necessária para verificar o conceito do aluno. Após a criação dessa estrutura para verificar o conceito do aluno, nós precisamos criar uma outra estrutura, que será a estrutura para verificar a situação escolar do aluno, se é aprovada ou reprovada. Se o meu conceito for diferente de irregular, então se o meu conceito for diferente de irregular, aluno vai estar aprovado. Se o meu conceito não for diferente de irregular, ou seja, se for irregular, a situação do meu aluno vai estar reprovado. Observe aqui que nós sempre temos que atribuir ao índice. Nunca esqueça disso, sempre situação e o índice do aluno, pois cada aluno vai ocupar então o índice aí do meu arranjo. Então aqui nós fizemos toda a estrutura necessária para estar verificando para ler cada aluno e processar então os dados, tanto de conceito como de situação de cada aluno. Agora nós precisamos fazer a saída desse meu algoritmo. Então, após toda a leitura, nós fizemos uma estrutura para executar toda a leitura e agora nós precisamos realizar a saída. Da mesma forma que nós lemos todos os números de aluno para carregar cada aluno, nós precisamos agora ler todos os números para fazer a saída desses dados aqui. Para isso, vamos utilizar novamente a estrutura de repetição para. Então, vamos adicionar a estrutura de repetição para ID inicializado de 0 até o número de alunos menos 1, faça. E eu quero mostrar então a saída aqui na tela, que o aluno, nome do aluno, exemplo, o aluno João possui uma média final de 8.5 e sua situação foi aqui aprovado ou reprovado com conceito B, por exemplo. Então, nós temos aqui já a saída. Então, a primeira parte do nosso algoritmo está finalizada. E agora nós temos que fazer ainda uma parte final do nosso algoritmo, que é mostrar o aluno com a maior nota e o aluno com a menor nota. Então, vamos lá. Para começar, vamos criar então uma variável caractere nome. Não é um arranjo, apenas uma variável. E vamos criar também uma variável real média. Para a média, vamos inicializar ela com 0. E agora, vamos criar aqui uma estrutura para,
que vai varrer de novo toda a minha array, todo o meu arranjo, aonde contém então os meus alunos, e cada vez que ele passar por uma posição desse meu arranjo, eu vou verificar então se a média final desta posição, ou seja, do índice onde se encontra esse aluno, ela é maior do que a média que eu inicializei aqui com 0. Caso isso seja verdade, então se o aluno tiver 1, por exemplo, já vai ser maior do que a média que tiver com 0, eu vou para essa média, para essa variável média, eu vou atribuir a média final, e para a variável, então, para a variável nome, eu vou estar atribuindo, então, aqui, a variável nome, eu vou estar atribuindo o nome desse aluno. Então, cada vez que ele passar, então, percorrer os meus arranjos aí, ele vai conseguir, então, pegar o aluno e vai verificar sempre se a média final desse aluno é maior do que a que nós temos já em memória. Caso seja, ele já vai sobrescrevendo tanto a média como o aluno, e ele vai passando o aluno com a maior nota sempre para essas duas variáveis que nós criamos aqui. E, por fim, depois de fazer isso, a hora que finalizar a leitura, então, de toda a minha estrutura aí, do meu arranjo, então a gente mostra agora na saída de tela aqui aluno, o nome do aluno, o aluno que vai ter a maior média, o aluno, né, João, é o aluno com a maior média, e aqui nós trazemos ainda a média, a maior média 10, por exemplo. Ok? E agora nós precisamos fazer a mesma coisa, só que para o aluno com a menor média. Então, é só dar um Ctrl C aqui, colar a mesma ideia, só que a única coisa que eu tenho que verificar agora se é a menor média. Só mudar aqui o operador e fazer a verificação se é a menor média. E está aí, finalizado o nosso algoritmo. Vamos fazer uma rápida execução aqui. Vamos colocar ele em modo de execução. Vou definir aqui quantos alunos existem. Eu vou falar que existem 4 alunos. Ele vai solicitar que eu esteja formando o nome do primeiro aluno, a média, a nota do aluno no primeiro bimestre. Vou colocar 8, vou colocar 9. Só lembra que nós não fizemos a validação, então ele vai aceitar qualquer nota aqui. Depois vocês façam a validação. E 7. Nome do segundo aluno, João, nota 6, 7, 4 e 9. Terceiro aluno, Maria, 10, 10, 9, 9. Marta, 8, 8, 9, 9. Então aqui nosso algoritmo funcionou. Ele mostrou aqui para mim só expandir aqui as minhas arrays. Ele mostrou para mim todos os alunos, a média final de cada um, o conceito de cada um e a situação de cada um. Não tivemos nenhum reprovado. E aqui, como saída de tela, ele mostrou para mim aqui, o aluno Elito possui uma média de 7,5 e foi aprovado com o conceito B. E assim, com os demais, a mesma coisa ele fez. E aqui, Maria é o aluno, né? Esquecemos de colocar aluno ou aluna, com a maior média, que tem 9,5. E João é o aluno com faltou a gente escrever como menor aqui. Deixei os dois como maior. Só mudar aqui, escrever como menor. Mudar aqui para menor, média, e agora vai aparecer da próxima vez o aluno com a menor média, então é o João. E aqui então finalizamos essa aula. Aqui o que nós vimos nessa aula? Resolução de exercício, a utilização de arranjo e a manipulação de memória utilizando então essa técnica de arranjo. Por essa aula nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima aula.